Colocou? Colocou. Bom, então, boa tarde a todo mundo. Muito obrigada aí pelas participações de hoje, em mais uma das nossas rodadas de palestras. Hoje, nós vamos conversar com um parceiro aí do Chef Júnior, que com muita disponibilidade e muita parceria aceitou o nosso convite para participar da reunião. Reunião não, um bate-papo, né? Aonde vai trazer muita experiência bacana para os nossos jovens, para as nossas crianças, e é uma troca de experiência muito legal, né? O formato, como vocês todos já sabem, é um formato de bate-papo, então fiquem à vontade para perguntar, para questionar, enfim. E a gente espera que todos vocês aproveitem muito. Já de antemão, a gente agradece e deixa o grupo escoteiro à disposição, né, para... desculpa, estava olhando aqui o chat, mas é o Gustavo. A gente deixa o grupo escoteiro à disposição de todos os palestrantes, né, que vocês possam nos visitar quando a gente retornar para as atividades. Então, agora eu vou deixar para o Chef Júnior prosseguir, fazer a apresentação do nosso palestrante e daí depois darmos continuidade com o início do nosso bate-papo. Então, bem-vindos a todos e vamos para mais uma atividade do Grupo Escoteiro. Então, está contigo, Júnior. Obrigado, chefe Andréia. Antes eu gostaria de contar como é que eu conheci essa figuraça do Walter Ottaviano, né? Essa é uma das coisas, aquela coisa que o grande arquiteto, quando ele está fazendo as coisas, ele faz a coisa certa, ele coloca pessoas certas na vida da gente. E o Ota foi um dos colegas, um dos amigos, um dos irmãos que eu tive o prazer de conhecer no Exército Brasileiro. Nós somos da mesma turma de NPOR de 1991 e fomos colegas de estágio lá em Criciúma, né, Ota? Grande e bela Criciúma. Ficamos um mês lá dormindo numa enfermaria, né? E ele é advogado-geral da União, ele é palestrante, ele é professor universitário, né? Pai, 2 filhos, né, Ota? Já adolescentes, né? E é mestre em Direito, e ele vai conversar um pouquinho conosco sobre carreiras, contar um pouco da história dele. Ele tem uma história riquíssima, né? E vale bastante a pena. Ottaviano, com você, meu caro. Vai lá, parceiro. Muito obrigado, chefe Júnior, né? Obrigado, meu querido. Obrigado a chefe Andréia também, a todos vocês do Grupo Escoteiro de Cascavel. É uma alegria muito grande estar com vocês. É uma roda de palestra, né? Uma rodada de palestra. E sinto muito à vontade aqui, muito acolhido por todos vocês. E vamos conversar hoje, vamos trocar algumas ideias. Eu fiz aqui o meu roteiro. Eu tenho o quê, Mesquita? 20 minutos? Mas, Ota, pode ir falando aí. Conforme perfeito. Os jovens forem vendo aqui, eles vão fazendo perguntas e a gente coloca as perguntas. Perfeito. Então, fiquem bem à vontade, meus amigos. Vamos trocar bastante hoje significados, conversar um pouquinho. Como o chefe Júnior falou, né, eu conheço o Mesquita desde a época do NPOR, nós tínhamos aí 18 anos, hoje eu tenho 48, o Mesquita eu acho que também deve ter por aí, se não fez ainda, e passa muito rápido essa jornada da nossa adolescência, depois faculdade, a fase adulta, passa muito rápido. Eu tenho 2 filhos e tenho uma esposa, isso é importante também mencionar, né? Uma esposa e 2 filhos, e a minha esposa chama Ana Carolina, ela é empresária, os meus filhos, um tem 20, vai fazer 21 agora, o Luiz Otávio, e a Marina tem 15. E a nossa família é muito feliz, a gente é muito gente boa, nossa, nos damos muito bem, um dos nossos valores realmente o relacionamento alegre, um relacionamento transparente, harmonioso. E estar com vocês hoje aqui é uma troca de experiência muito grande para a gente poder trazer alguns pontos de vista, trazer algumas experiências. Estou sempre aprendendo, então isso é muito legal. Fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento, é uma rodada de palestra, né? Uma conversa aqui.
E eu queria falar, o chefe Júnior pediu que eu abordasse com vocês algo relacionado à carreira. Então, é importante já vocês terem alguns conceitos, vocês começarem a perceber algumas coisas. Eu não sei se vocês têm o hábito de anotar, mas se vocês puderem anotar algumas coisinhas que a gente vai falar, e sempre quando eu faço as minhas palestras no início, eu peço para as pessoas anotarem, e eu trago um exemplo da história de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, quando ele começou as suas expedições, e foi aquele que descobriu as Américas, Cristóvão Colombo, quando ele faleceu, o que ele deixou de maior patrimônio foram os escritos dele. Foram as informações que ele tinha das expedições que ele fazia, porque ele anotava tudo. Então, cada vez que a gente anota alguma coisa, a nossa vida toma uma direção diferente. Então, fiquem bem à vontade, se vocês quiserem anotar algumas coisas, porque isso pode levar você para uma outra direção, uma direção que permita aí você conquistar novos territórios. Dentro dessa linha de raciocínio, quando a gente fala de carreiras, nossa, vida profissional, meu Deus, e agora, né? Eu lido com jovens, adolescentes na faculdade, lido com adultos na AGU, na Advocacia da União. Eu faço processo de coaching de performance para tenistas, para atletas, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Então, eu estou sempre desenvolvendo o meu lado de escuta ativa, de escutar as pessoas, para entender um pouco como que funcionam as pessoas. Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês aqui sobre carreiras é algumas experiências, lições que eu aprendi, que eu queria compartilhar com vocês. Carreira é um caminho. Toda carreira é um caminho. E todo caminho, ele precisa ter, esse caminho, ele precisa ter significado. Então, eu tenho aqui o nome de vocês, né? Andréia, a Sofia, o Diogo, a Isa, a Bia. O que eu vou ser quando crescer, né? A gente fala, né? Nossa, o que eu vou seguir na minha vida profissional? Qual vai ser o meu caminho? E primeira coisa, né? Viva intensamente o agora. Aprenda o que você tem que aprender agora, porque naturalmente, você vai identificar o seu caminho, naturalmente. Uma coisa importante, nós queremos muitas vezes as respostas. O que eu vou fazer daqui a um tempo? Será que eu vou ser dentista, advogado? A gente quer uma resposta, mas na verdade, o meu convite para você aqui não é buscar uma resposta, mas é viver uma experiência. Então, aonde você está hoje, como escoteiro, do seu grupo escoteiro, viva as melhores experiências que você puder, porque essas experiências, elas vão criar em você uma visão de futuro e vão colocar no seu coração aquilo que você veio fazer aqui, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faria de graça. Então, gradualmente, à medida que o tempo passa, se permita viver experiências. E isso é muito importante, e aí eu já trago aqui uma das minhas lições dessa jornada que a gente vive, a importância de ter bons amigos para nos direcionar para o nosso caminho. Então, o primeiro ponto, né, a primeira estação que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, a importância de ter bons amigos. E eu sei que o grupo escoteiro prima por essa troca de significado entre amigos, entre pessoas que constroem um mundo melhor. Então, a importância de vocês terem bons amigos, por quê? Porque nós, seres humanos, anota isso aí, meus amigos, nós somos influenciados a todo momento pelas pessoas. Por isso que, se eu tenho pessoas não tão bacanas do meu lado, elas vão me influenciar. Por isso que busque bons amigos. Otaviano, e como é que eu busco bons amigos? Sendo um bom amigo. Isso é muito importante, isso vai fazer você abrir portas. Anota isso aí. Quando você é um bom amigo, você abre portas. Quando você só pensa em você mesmo, você fecha portas. Então, é muito importante, desde cedo, a gente pensar nessa experiência, né, de ter bons amigos. E como que eu tenho bons amigos? Sendo um bom amigo. E como que eu faço, Otaviano, para ser um bom amigo? Aí vem a segunda estação ou o segundo passo que eu quero trocar com vocês hoje aqui, que é cooperação. Coopere com as pessoas. Hoje se fala muito no meio corporativo em competitividade. Você tem que ser competitivo. Não, você tem que ter um diferencial competitivo. Eu mudo um pouquinho esse paradigma e eu trabalho há muitos anos
com cooperação. Cooperação. Isso eu aprendi quando eu tinha 14, 15 anos. Eu aprendi a olhar as coisas de maneira diferente. Eu tinha 14, 15 anos quando eu conheci uma filosofia japonesa chamada Seichonoye. O Oswaldo sabe disso, né? que eu conheço a Seichonoye há muitos anos. E lá eu aprendi também na Associação dos Jovens a cooperar. Então, para você ser um bom amigo, para você ter bons amigos, coopere com as pessoas. Agregue valor às pessoas. Ajude as pessoas. E eu sei que esse é o espírito do grupo de escoteiro. Então, isso é muito importante na sua futura vida profissional. Porque a vida profissional, a carreira, o caminho, você já constrói desde já. Quando você consegue, sendo um bom amigo, tendo boas amizades e cooperando com as pessoas, você consegue naturalmente identificar aquilo que você precisa caminhar. Então, a carreira, a profissão que você vai escolher daqui para frente, ela não é uma coisa que está deslocada de você, ela já está em você. Basta você desenvolver vivendo as experiências que você tem que viver hoje. Então, lembre disso, meus amigos, não busque respostas. O que serei? Não, viva as experiências que você tem que viver e as respostas virão naturalmente durante essa caminhada. Tudo bem até aqui, meus amigos? Se está tudo bem, faz assim, ó, faz esse movimento para mim assim, ó. Se está tudo legal, ó, se está fazendo sentido para você, faz assim, ó. Tá vendo? Mas por que você pede para fazer assim? Isso é movimento. Quando você se movimenta, as coisas acontecem. Muitas pessoas ficam paradas a vida inteira esperando no ponto de ônibus o ônibus certo. E nunca chega o ônibus certo. Por isso que é muito importante entrar em movimento, mesmo que você pegue o ônibus errado, quando você entrar no ônibus, você vai perguntar, você vai conhecer pessoas, e as pessoas vão dizer se aquele é o caminho certo ou errado. Por isso que viva as experiências, não tenha medo de viver as experiências. Uma outra coisa, Oswaldo Mesquita, o chefe Júnior, né? Uma outra coisa que eu trago para compartilhar com vocês nessa minha jornada, eu sou um profissional muito organizado, eu tenho os meus horários, eu tenho clareza do que eu faço e faço de maneira muito focada. E eu quero trazer para vocês aqui, que são jovens, assim como eu, essa foi boa agora, hein, chefe Júnior? Jovem assim como nós, né, chefe Júnior? Então, eu quero trazer para vocês mais um passo ou uma estação que vocês têm que anotar para vocês terem sucesso na vida. Esse sucesso de entusiasmo, de alegria, de fazer as coisas com maestria. Esse é um ponto muito importante. Gratidão. Anota isso. Seja um jovem grato, principalmente aos seus pais. Anota isso aí, cara. Seja um jovem grato, principalmente, não só exclusivamente, mas principalmente aos seus pais. Aquele jovem que tem papai e mamãe com gratidão, ele vai abrir muitas portas e esse jovem vai mudar o mundo. Porque os nossos pais, eles representam para a gente os nossos primeiros professores, os nossos primeiros seres humanos que nos dão boas-vindas. Por isso que é muito importante nós termos o sentimento de gratidão, não só, obviamente, aos nossos pais, mas principalmente aos nossos pais. Então, você como líder, você como pertencente ao grupo escoteiro, lembre disso, anota lá, nesse terceiro passo, né? O primeiro, a importância dos bons amigos. O segundo passo, ou estação, cooperação. O terceiro, gratidão. Em especial, gratidão aos pais. Então, esse ponto da gratidão aos pais é muito significativo, porque a gratidão, você ter o espírito de gratidão, isso vai te dar energia de realização, isso vai te dar ânimo, isso vai te dar aquilo que você mais precisa, que é movimento, que é se movimentar, porque a gratidão é o combustível que faz você se movimentar. Então, você que está me ouvindo hoje nessa tarde, lembre disso, gratidão principalmente aos seus pais. Mas eu estou vendo como que eu vou agradecer aos meus pais? Sendo um bom filho, sendo um filho atento, sendo um filho que escuta, sendo um filho que respeita. Porque se você tiver esses parâmetros em casa, eu sei que vocês têm, vocês vão ser sucesso, porque já são sucesso. Então, o sucesso começa em casa quando você tem uma relação de gratidão com seus pais. Isso é muito significativo.
Eu tenho 48 anos, como falei para vocês, e, sem dúvida nenhuma, uma das grandes experiências ou lições que eu tenho é essa, de agradecer, de ter a gratidão aos nossos pais, que são os nossos primeiros líderes, que são os nossos primeiros professores na escola da vida. Então, olha, esse é um ponto que eu digo que é o grande diferencial das pessoas de sucesso na fase adulta, é como elas se relacionam com seus pais na adolescência, na infância e assim por diante. Por isso que eu estou trazendo esse elemento para vocês da gratidão aos pais. E olha que interessante, chefe Júnior, né, e chefe Andréia também, quando você tem essa relação proativa de gratidão com seus pais, você melhora o seu relacionamento com as pessoas. Você é mais atento a quem te lidera, ou se você lidera alguém, você é mais atento ao seu liderado. Então, isso influenciará a vida de vocês para sempre. Por isso que anotem isso, meus amigos, gratidão principalmente aos pais. Uma outra estação, um outro passo que eu quero compartilhar com vocês nesses minutos, e quero que vocês façam perguntas mesmo. Estou aqui para que a gente possa trocar algumas ideias, né? falar de algumas experiências. O próximo passo que eu gostaria que vocês anotassem dentro dessa palestra de carreiras, que tem tudo a ver com o caminho que vocês vão escolher mais para frente, que vocês vão experienciar, plante boas sementes. Anota isso aí, meus amigos. Plante boas sementes. Esse mundo é o mundo da colheita, da plantação. Você vai colher o que você plantou. Se você está plantando morango, você vai colher morango. Por isso que tenha muito cuidado na escolha das sementes que você vai plantar. Por isso que já nessa fase de 14, 15, 12, já lembre, plante boas sementes. Plante boas sementes, porque isso vai fazer um diferencial muito grande na sua vida inteira, porque você vai estar acostumado a plantar boas sementes. Então, é muito importante essas boas sementes. E quando eu falo em plantar boas sementes, eu estou falando de escolhas. Toda semente, ela é escolhida, então faça boas escolhas. Plante boas sementes. Um exemplo, Otaviano, de plantar boas sementes: ler livros que sejam úteis para você. Conhecer pessoas, ajudar pessoas. Tudo planta boas sementes. Boas sementes. Servir ao próximo. Boas sementes. Então, quando você está habituado a plantar boas sementes, naturalmente você vai colher no decorrer da sua vida aquilo que você plantou. Por isso que é muito importante já nós entendermos nessa caminhada, né, quando a gente fala em vida profissional, quem planta boa semente, ele vai colher boas sementes. E vou trazer um exemplo meu aqui na Advocacia da União. No ano de 2016, eu assumi a chefia da Advocacia da União no Paraná. Eu era chefe, assim como tem a chefe Andréia, o chefe Júnior, eu era chefe da minha unidade na Advocacia da União no Paraná. Tinha as minhas atribuições, as minhas responsabilidades, e, de repente, nós passamos ali por um momento difícil, porque tinha um problema do Exército para resolver. Era o problema do Exército com um clube de futebol de Curitiba, e ali eu tive que fazer boas escolhas. Então, olha como é importante, o que eu estou falando para vocês, coisas aplicáveis. Fazer boas escolhas. Era um problema entre a União, Exército, e um time de Curitiba em razão da construção de um estádio de futebol para a Copa do Mundo, e eles estavam se bicando e não resolviam. E ali eu participei de uma reunião na Advocacia da União, e lá eu tive que fazer uma boa escolha. Eu tinha uma boa semente para plantar ali, e fiz uma escolha. Dei a minha ideia, falei, olha, eu, para resolver esse problema, faria isso, isso, isso. E aí os outros advogados não concordaram, advogados da União não concordaram, mas o pessoal do Exército falou assim, eu gostei da ideia. Vamos fazer? Eu falei, vamos plantar essa semente. E aí, o pessoal do Exército, o general aqui do quartel-general de Curitiba, conversamos, ele pediu que eu conduzisse a reunião com o dono do outro time, e veio o dono do outro time e o advogado deles, lá no quartel-general, eu conduzi a reunião, expliquei qual era a nossa ideia para eles,
eles aceitaram a ideia, resumindo, né? Eles aceitaram a ideia, assinaram um acordo com a União e o problema foi resolvido. Foi uma escolha que eu fiz, foi algo que nós experienciamos e por isso que a gente tem que ter boas escolhas, não ter medo, vai dar certo ou vai dar errado. A vida não pode ser resumida a dar certo ou dar errado. Nós temos que viver experiências positivas. E essa era mais uma experiência que eu queria viver e deu certo. Nós atingimos um objetivo. E foi tão maravilhoso, chefe Júnior, foi tão bacana que naquele momento nós resolvemos o problema entre o Exército e o time de Curitiba, o clube aqui de Curitiba, e o Exército ficou tão feliz, que naquela ocasião eles me condecoraram com uma medalha chamada O Pacificador. Olha que interessante isso, né? Então, olha como é importante você plantar boas sementes, você ter cooperação com as pessoas e veja como os passos aqui, eles são importantes porque você nunca vai saber o resultado. Será que vai dar certo? Essa pergunta a gente não faz. Eu vou fazer de tudo para viver uma experiência que possa me levar a um resultado. Então, isso é muito importante já vocês colocarem na cabeça de cada um desde muito cedo. A vida não é uma questão de certo e errado, a vida é uma experiência. E quando você se propõe a viver as melhores experiências, você tem os melhores resultados. Então, fazer escolhas, plantar boas sementes é muito, muito importante na vida de todos nós. Otaviano, uma pergunta até aqui? Pois não. O Bruno acho que quer fazer um comentário. Por favor. Chefe, tu comentou sobre plantar sementes, sabe? Tipo assim, fazer nossas escolhas diárias, sabe? Não ter medo, viver intensamente e tal. E, chefe, tu comentou sobre os livros. O pessoal da tropa me conhece já, eu gosto muito de ler, tipo assim, muito mesmo. Eu vivo, sabe, lendo e tal, lendo livros novos. E você comentou sobre livros importantes que agregam na nossa vida. E, chefe, alguns exemplos desses livros são óbvios. Harry Potter, né, Percy Jackson. Os melhores livros que vão agregar um monte, né? Com certeza. Mas, enfim. Mas também tem uns clássicos. Chefe, leitura, eu acho que hoje uma coisa da leitura importante é que não importa se o livro seja ficção, romance, sabe, seja algum conceito, qualquer coisinha, mas ele sempre vai agregar, sabe? E acho que você... eu só tô fazendo um comentário aqui, mas eu acho que você falou sobre livros principalmente, sabe? Tipo assim, sobre a sementinha que você planta, esse vocabulário novo que você vai adquirir ali lendo, cara, qualquer coisinha, de fato, o novo jeito de pensar, né? Vai agregar muito mesmo. Tipo assim, é só esse comentário mesmo que... Legal, Bruno. Fica à vontade aí, cara. Parabéns, é isso mesmo. Se você quiser uma indicação de livro, Bruno, tem um livro que é muito, muito poderoso. É um livro que chama Mindset. É um livro chamado Mindset. É uma psicóloga americana que trabalha muito a mentalidade de crescimento, sempre tratando as coisas como experiência e aprendizado, não como erro ou acerto. Então, esse livro é um livro que vai te ajudar bastante, ajudar todos vocês aí. Mindset. O nome dela é Carol Dweck. É uma psicóloga americana. Cara, é um livro excelente. Eu uso muito comigo mesmo esse livro, que é uma questão de desenvolver a nossa mentalidade para que nós possamos ter uma interpretação da vida favorável a nós e não que fique se amargurando. Esse negócio maçante, né? Não, chefe, eu vou ver mesmo, tá? Vou ver sobre esse livro mesmo, tá? Obrigado. Legal, Bruno. Tamo junto aí. Otaviano, pois não? deixa eu te interromper a tua fala aqui. Claro, tamo junto. Conta um pouquinho da tua experiência quando você trabalhou o mindset do time do Paraná Clube para subir para a primeira divisão. Foi mesmo, chefe. Conta aí. Sim, isso é bem legal também. O Paraná Clube em 2016, acho que é 2016 para 2017, estava quase ali, faltavam 4 jogos para subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí acabou que nós fomos lá, quis o destino que fôssemos até eles, né, Oswaldo Mesquita? Fomos até eles, fizemos ali uma reunião e foi muito legal porque é uma experiência de vida realmente, né? Era um momento importante, um momento decisivo. E lembrem sempre, tudo que nós estamos falando aqui, a importância dos bons amigos, cooperação, gratidão aos pais, plantar boas sementes, é para que você, em momento de decisão, seja firme. Em momento de decisão, você tenha convicção e força. Então, quando eu fui no Paraná Clube, nós tínhamos 40 minutos para falar com eles só, porque eles já estavam iam jogar e já iam viajar. E eu fiz uma palestra voltada de alto impacto para que eles pudessem sentir aquele momento,
para que eles pudessem perceber o significado de entrar em campo a partir daquele jogo. Eles jogaram um jogo em casa e 2 fora para conseguir o acesso à primeira divisão. Então, foi uma experiência muito legal. Trabalhei muito com eles a diminuição do medo, diminuir medo, porque não é uma questão de ganhar ou perder, é uma questão de viver a melhor experiência. E para viver a melhor experiência, você tem que ter foco. E a palavra que eu usei lá para eles, Júnior, foi foco na costura da bola. Então, o foco tem que ser na costura da bola. Não fica pensando no resultado. Não perde o foco. E realmente, naquele dia mesmo, isso foi de manhã, à noite eles jogaram, ganharam, viajaram, jogaram 2 dias depois, empataram, aí jogaram um outro jogo e ganharam e conseguiram acesso para a Série A, acho que foi no ano 2018. Então, foi uma experiência realmente muito impactante, muito importante. O ser humano, ele tem um sistema nervoso central que pode variar muito, flutuar muito, principalmente em momentos de decisão. E o grande medo deles era o medo de não conseguir nadar e morrer na praia. Então, a gente tirou essa percepção, deu um novo significado, eles entraram focados na partida, porque não é sobre jogar futebol, né? É sobre criar uma nova história. Então, você eleva o nível de percepção e o resultado apareceu. Então, isso é muito fantástico, realmente. Quando você lida com a mente humana, o poder é muito grande, desde que você tenha um alinhamento, desde que você tenha um novo significado e entenda qual é o propósito por trás daquilo. Então, sem dúvida, Chefe Júnior, foi uma experiência muito significativa para mim, está no nosso portfólio, é uma experiência única realmente, porque o ser humano ele tem um poder muito grande e basta ele alinhar para que as coisas comecem a acontecer. Sem dúvida nenhuma, foi uma experiência muito significativa para mim também. Nessa linha de raciocínio com vocês hoje aqui, eu quero trazer também mais um ponto nessa caminhada, nessa experiência de carreiras, né, de vocação, de o que eu vou fazer no futuro, vou ser médico, advogado. Então, né, lembra aquilo que eu falei, né? Não busque uma resposta, viva as experiências. E onde é que estão as experiências? No agora. Agora é o melhor momento. Se você está num acampamento, se está numa atividade escoteiro, viva intensamente aquilo, porque tudo que você aprender ali vai criar em você uma visão de futuro, vai criar em você um novo significado e você vai poder dizer mais para frente qual é a sua carreira. Então, isso é muito, muito importante. Tem pessoas que já têm essa facilidade de clareza logo cedo, né? Eu tinha uma clareza, quando era muito pequeno, eu sabia que eu ia ser advogado, porque eu sempre gostei muito de pacificar, eu sempre gostei muito de deixar as pessoas com calma, com tranquilidade. Então, eu falei, não, eu quero ser advogado. Meu pai também já era advogado na época, então isso acabou me influenciando. Mas eu quero trazer para vocês também agora mais um passo, né, dessa minha trajetória. Eu estou controlando o tempo aqui. Anota isso que é muito importante, ter um ideal, tenha um sonho. Quando eu falo em ideal, em sonho, é começar a ter uma visão de futuro. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu ideal? Isso é muito importante, né? E toda vez que a gente fala sonho ideal, é uma visão. Qual é a minha visão de futuro? Veja, não necessariamente na carreira X ou Y, não necessariamente, mas o que você quer construir? O que você quer deixar para esse mundo, né? O que você quer visualizar mais para frente? Que mundo que você quer ter? Então, isso é muito importante desde muito cedo. Idealizar, sonhar e ter uma visão de futuro. Isso é muito importante. Por que as pessoas entram em depressão? Isso aqui é muito legal também, Chefe Júnior. Por que os jovens, muitos deles buscam a bebida ou buscam o excesso de sexo, né? A questão da libertinagem, por exemplo, porque não tem sonho, não tem ideal. Quando uma mente humana não tem sonho, não tem um ideal, ela começa a ir para baixo. Vocês, como grupo de escoteiro, vocês têm vários sonhos, vários ideais. Então, o jovem que tem um ideal, ele não se entrega para uma outra coisa. Então, é muito importante essa percepção do quanto esse sonho, esse ideal influencia você hoje para criar uma visão de futuro. Então, é muito significativo também ter um ideal, ter um sonho, visualizar daqui
a um tempo, onde que você quer estar, se você quer ter uma família, se você quer viajar o mundo, que mundo é esse que você quer construir? Porque quando você tem essa visão, né, no primeiro momento as pessoas vão dizer, nossa, isso é coisa de louco, né? Mas todo visionário, por isso que vem visão, né? Visionário, todo visionário no começo ele é tido como louco, mas depois ele é tido como referência. Então, quando você já desde muito cedo começa a ter uma visão de futuro, um ideal, qual é o seu ideal? Isso não é uma resposta também, isso é construção de significado. Qual é o seu ideal? Qual é o seu sonho? O que você sonha? Então, isso é muito importante para construir uma visão de futuro. E também quero trazer para vocês aqui três emoções positivas. Alegria, já tinha trazido a gratidão, né? Alegria, gratidão e coragem. Anota isso aí. Alegria, a gratidão você já tinha anotado. Alegria e coragem. O ser humano, quando ele trabalha com emoções positivas, eu só estou trazendo três como exemplo, gratidão, principalmente aos pais, alegria e coragem, você começa a criar em você, isso aqui é muito legal, principalmente na vida profissional, onde as pessoas precisam de pessoas, onde as ideias, né, se fala muito em criatividade. Eu só aumento a minha criatividade quando eu tenho emoções positivas, como gratidão, como alegria e coragem. Então, é muito importante que vocês já listem, a gente chama de palavras de força. Então, pega essas emoções, anota num papel e toda vez que você for tomar uma decisão, ou toda vez que você estiver em dúvida, olha para essas palavras. Alegria, gratidão e coragem. Faz essas palavras entrarem na sua mente, conversa com essas palavras. Alegria, gratidão e coragem. Isso vai ajudá-los muito, porque vocês vão elevar o nível de consciência. Então, isso é muito importante, eu trabalho isso muito nos processos de coaching, as emoções positivas. Então, alegria, gratidão e coragem. Então, seja grato, seja alegre. Mas, pô, eu tenho que esperar para ser alegre? Não, a alegria vem de dentro. Já comece a sorrir, olha no espelho e dá um sorriso. Porque sorriso atrai fatos alegres. Por isso que essa alegria, essa coragem, essa gratidão é um tripé que te mantém de pé nas situações. Isso é muito importante, mas olha, gente, é fundamental para todos nós, não só para os jovens que me ouvem, mas para os chefes também aqui que estão me ouvindo, porque isso muda completamente o jogo. E para fechar, para a gente poder abrir para as perguntas, eu quero trocar com vocês, quero conhecê-los também, só quero dizer três coisas. Não tenha vergonha, não tenha medo e não se julgue. Anota isso. Não tenha vergonha. Como assim, Otaviano? Às vezes você tem uma ideia e não expõe porque tem vergonha do que os outros vão achar de você. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Nossa, eu tenho medo. O medo é sinônimo de desconexão. Medo, em japonês, é desconexão. Então, como é que eu evito medo? Quando eu estou conectado. Conectado ao quê? Conectado ao meu propósito. Conectado àquilo que eu acredito. Então, medo, lembre disso. Quando eu tenho medo, estou desconectado. Como é que eu me conecto? Descobrindo qual é o propósito, qual a finalidade daquilo. E aí eu tenho conexão e vou para coragem. Então, isso aqui é muito importante também para que vocês percebam e não se julguem. Um dos grandes fatores de limitação de performance é o auto-julgamento. Ah, eu não consigo, é só comigo. Toda vez que você se julga, você se limita. Então, não tenha vergonha, não tenha medo e não se julgue. É como se você tirasse o freio de mão, baixasse o freio de mão, aí vem a sua performance para fora. Isso vai ajudá-los bastante na vida de vocês. Hoje já eu procurei ser bem prático, né? No que se refere às carreiras, a buscar um caminho. Tudo que eu falei para vocês até aqui são elementos que, se vocês fizerem, movimentarem, por isso que eu faço muito esse movimento, as coisas começam a tomar um novo rumo ou uma nova direção na vida de vocês. Eu quero agradecer, chefe Júnior, pela oportunidade. Eu gosto de cumprir os horários, de manter aqui, eu já olhei meu tempo aqui. Quero agradecer, me coloco à disposição de vocês para fazer pergunta. E, Otaviano, eu não tenho nenhuma pergunta. Então, fala para mim e dá um feedback do que mais fez sentido para você na nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, meus amigos.
Flaviano, obrigado, cara. Obrigado pela tua palestra. Vamos abrir agora para os nossos jovens, né? Para os nossos chefes que estão aqui. Eu não sei se vocês sabem, se vocês sabem, o escoteiro ele se mantém com 10 grandes leis, né? E uma delas é que o escoteiro ele sorri nas adversidades, que vem bem com aquela coisa que você falou, né? De que a alegria, né? Não é porque a gente está passando por um desafio que a gente vai deixar que esse desafio se torne maior que a gente, né? Olha para ele, sorri para ele e encare-o e faça o seu melhor possível, né? Sempre fazer o melhor possível. Agora vamos abrir aí para a tropa, para a alcateia, para o feedback de vocês. Chefe, tu tinha comentado, no caso, o palestrante, sobre comentário, tipo assim, sobre ter um ideal, ter um sonho, e você comentou, tipo, ter um legado, tipo, você sabe, o que você quer deixar nesse mundo, sabe? Quando alguém fala, por exemplo, seu nome, tá, o meu nome é Bruno Grelman, você sai, quem foi o Bruno Grelman, sabe? O que você quer deixar para trás? Eu acho que isso para mim foi o que mais fez sentido, tipo assim, tudo que você falou hoje para mim, sabe, essa questão de legado, sabe? O que você quer ser, quais são seus sonhos, quais são suas metas, quais são seus ideais. Eu acho que essa parte do legado pegou bastante para mim. Que legal, Bruno. Parabéns, cara. É isso mesmo, cara. Lembre sempre, Bruno, o que muda a nossa vida não são as respostas, são as perguntas e as experiências. Tem gente que só quer resposta, mas o importante são as perguntas e as experiências. Por isso que é o que faz a mudança de jogo das pessoas. Por que tem pessoas que chegam e pessoas que não chegam? Porque quando a gente busca muitas respostas, a gente tem um certo medo. Mas quando você faz perguntas e vive as experiências, você acaba se abrindo para o novo, para o aprendizado. Aí quando você tem uma identificação de propósito, só deixa legado quem tem um propósito. O que é propósito? É uma finalidade. Propósito vem do grego telos, finalidade. Então, o que é o meu propósito? Qual é a minha finalidade? Cara, minha finalidade é essa. Então, se eu vivo aquilo, o que eu for deixando para trás é um legado. Muito legal, Bruno. Parabéns, cara. Você tinha comentado que lê muitos livros e que eles fazem a pessoa, vamos dizer, mudar os conceitos dela, aprender muito. Eu gostaria de perguntar alguns livros assim que fazem você ser a pessoa que você é hoje, que você leu e trouxe alguma mudança bem importante para sua mentalidade, para sua vida. Legal. É André seu nome, né? É. Legal, André. Obrigado pela pergunta. Cara, eu leio, viu, André? Eu leio bastante, cara, há muito tempo. Leio muita coisa há muitos anos. Como eu falei para vocês, né, eu com 14, 15 anos, eu conheci uma filosofia japonesa chamada Seicho no Ie. E, nossa, todos os livros deles eu leio até hoje. Mas eu posso te dizer, te passar alguns autores, André, que mudaram o meu jogo lá atrás, e eu leio também até hoje. Tem um livro, se vocês puderem anotar, chama O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy. O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy. É um livro fantástico, uma leitura fácil, acessível. Um outro livro muito legal, que vocês vão gostar bastante, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Mais Esperto que o Diabo. É um livro sensacional, cara, sensacional, André. Ele muda o jogo completamente. Então, Poder do Subconsciente, Mais Esperto que o Diabo. E um terceiro livro que eu falaria para vocês foi aquele que eu passei para o Bruno, cara, Mindset, da Carol Dweck. É um livro muito legal, cara, todo embasado cientificamente. Vai te dar, André, uma clareza, cara, de que tudo faz parte de um grande processo. E, nossa, são inúmeros livros que me influenciaram, sabe, André? E a leitura é um dos melhores amigos que a gente pode ter. Muitas vezes está sozinho, mas um livro, cara, ele vai te ajudar muito. E eu sempre me perguntava, sabe, André? Eu perguntava, cara, o que eu vim fazer nesse mundo, cara? Qual que é a minha razão? Eu tinha 14 anos, cara. Eu perguntava, o que eu vim fazer aqui, cara? E, de repente, comecei a ler uma coisa que chamou outra, que me chamou outra. Um livro que vocês não podem deixar de ler, cara.
O Maior Milagre do Mundo, Og Mandino. Esse autor é OG Mandino. É o maior milagre do mundo. Cara, vocês vão adorar esse livro. É um livro de alto impacto também, o maior milagre do mundo. Og, né, o nome dele é OG Mandino. É um livro espetacular, cara, espetacular. Não sei se vocês já leram algum desses, mas, galera, vale muito a pena, vale muito a pena. Esses livros vão alimentar vocês de uma força, cara, criativa, mais receptivo, mais confiante, menos julgador, mais presente no momento que você está hoje. Falando em presente no momento, tem um livro, eu li faz acho que 3 meses, O Poder do Agora. Um livro fantástico, fantástico, André. O Poder do Agora. Muito legal, André. A tua pergunta foi muito bacana. O que um advogado-geral da União faz? Quem que falou? Foi aqui, ó, o Gustavo, que está escondido. Tá vendo? Mestre Gustavo. O advogado-geral da União, cara, ele faz muita bagunça, Gustavo. Ele joga papel para cima, ele brinca com guache. Olha lá. Ô, Gustavinho, o advogado da União, cara, ele defende a União, que é um ente federado, a União, defende a União num processo judicial. Então, imagine que alguém entrou na justiça para processar a União, porque a rodovia que liga aí Cascavel a uma outra cidade, uma rodovia federal, por exemplo, estava com um buraco e o carro caiu debaixo do buraco. Quebrou o carro. De quem é a rodovia? Da União. Então, eu vou processar a União. Quem defende a União nesse caso? O advogado da União. Então, a União é um ente federado, como falei para você, e ela vai fazer um concurso público para ter os seus advogados. Então, os advogados da União defendem o interesse da União, assim como você tem o Estado do Paraná, tem a cidade de Cascavel, você tem a União, que é o ente da federação responsável por algumas coisas, como está na Constituição Federal. Mas o que é mais importante para te responder, Gustavinho? A União, ela tem os seus advogados, e quando alguém entra com um processo contra a União, por ter feito, por exemplo, uma rodovia com buraco, nós defendemos a União em juízo, que é no processo judicial. É muito legal a nossa carreira, viu, Gustavo? A gente representa a União também nos fóruns internacionais com relação a, por exemplo, nós tivemos uma situação, acho que foi o ano passado, de rapto de criança pelo pai. O pai raptou a criança. E aí teve todo um tratado internacional envolvendo a União, estava nesse processo, e um advogado da União viajou lá para o país onde estava tendo a demanda e resolveu a demanda para extraditar a criança para a mãe novamente. Então, tem muitas atribuições, é um desafio muito grande, viu, Gustavo? Muito bacana a sua pergunta também. Ô, Gustavinho, se você entendeu, faz assim, meu amigo, só para eu perceber que ficou claro. Boa, Gustavinho. Olá, Otaviano, eu sou chefe Márcia, tudo bem? Então, assim, o que faz sentido para mim? Bom, primeiro eu tenho 2 grandes amigas que são da AGU, a Vivian Caroline Castellano e a Lia Bertolini. Tenho um carinho especial por elas. Legal. E se você é do time, então deve ser gente boa como as meninas lá. Para mim faz muito sentido anotar as coisas, eu sempre gostei muito de anotar tudo, então os registros escritos fazem muito sentido. Para mim faz muito sentido ler bastante, eu sempre achei isso bem importante. Na verdade, para mim, tudo que você falou faz bastante sentido. E o que eu destacaria de tudo, para mim, é a frase que eu anotei aqui, que você falou que a vida não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de viver as melhores experiências e agregar aprendizados. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher algo para eu levar para mim, eu escolheria isso, que eu acho que é super importante também. E um fato que eu diria que é um diagnóstico, né? A gente está num ciclo de palestras já há algum tempo, e eu acompanhei várias delas, e eu acho muito bacana quando a gente consegue perceber que pessoas diferentes, estando em profissões diferentes, com experiências de vidas diferentes, elas conseguem falar a mesma coisa de jeitos diferentes.
Então, para mim, isso é um indicativo de um caminho a ser seguido por todos nós. Porque se a gente tem gente diferente, com experiências diferentes, com histórias de vidas diferentes, mas dando uma mesma mensagem para todos nós, que é uma mensagem de gratidão, que é uma mensagem de ter um plano de futuro. Eu lembrei de um outro palestrante que falou em fazer uma fotografia, né? Você pensar o que você quer do seu futuro, você viver as suas experiências, descobrir o que tem de melhor em você. Então, eu acredito que isso tudo soma e agradeço realmente, em nome do pessoal do Grupo Escoteiro, por você partilhar a sua experiência e colocar mais um pouquinho de areia nisso tudo que a gente está construindo, né, como verdade, porque esses dias eu escutei que se alguém te convence de alguma coisa, você passa a adotar aquilo como uma verdade na sua vida. Então, para nós é muito importante a gente poder trazer essas experiências e agregar elas na nossa existência e vocês ajudam a gente a transformar um pouquinho nossa forma de viver. Muito obrigada, tá bom? Pô, Márcia, que legal. Você fala muito bem, Márcia. Parabéns, viu? Eu dou treinamento de oratória também. Fala muito bem, muito fluida, muito clara a sua fala. Parabéns, Márcia. Muito legal. E que bom que fez sentido para você. E realmente é o que a gente busca. Realmente, Márcia, realmente compartilhar. Então, essa cooperação, esse compartilhar, cresce todo mundo, né? Nós não viemos aqui para ensinar, nós viemos para compartilhar. Esse é um paradigma que liberta, porque você não fica preocupado, né? E pelo contrário, a gente se abre para ouvir, para receber. E o mais legal de tudo, né, Márcia, que a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu estou aprendendo muito com vocês hoje também. Eu anoto as coisas aqui no meu caderno também, eu gosto muito de anotar. Vira e mexe, eu descubro aqui em casa uns livros quando eu tinha 14, 15 anos, que eu anotava os meus sonhos. Uma vez eu anotei, só vou falar para vocês, eu anotei assim, quero casar com uma moça bonita. Olha que eu tinha anotado, cara. E eu olho para minha esposa e falei, cara, é ela, velho, é ela, cara. Então, assim, eu tenho muitas anotações, eu escrevo até hoje os meus sonhos, eu escrevo mesmo, porque eu acredito, sabe, Márcia, do fundo da minha alma, que o ser humano, ele não veio para sofrer, ele veio para realizar um mundo maravilhoso. Eu acredito nisso, graças a essa filosofia que eu falei para vocês, que me fez ver dessa forma. Então, quando o Oswaldo, né, o Mesquita, me convidou, eu falei, cara, vamos de coração, de corpo e alma, porque trocar significados, cara, é fantástico. Muito obrigado, viu, Márcia, pela tua fala maravilhosa aí. Oi, eu queria falar uma coisa bem rapidinho. Meu nome é Bia e eu sou guia aqui do Grupo Escoteiro Aldeia Verde. E assim como outros jovens aqui da minha idade, a gente está passando por um momento assim decisivo na vida, de várias decisões, né? E eu achei muito legal assim o que você disse, porque às vezes eu fico pensando, eu acho que é melhor eu pegar e me preparar para o futuro, igual você disse, ter um ideal, uma visão para o futuro, e às vezes deixo de lado o viver o agora, sabe? De viver experiências que eu só vou ter a oportunidade de viver nesse momento. Ou então, muito rápido, eu já mudo meu pensamento para não, eu vou viver o agora, deixa o futuro de lado. Mas eu achei muito legal isso que você disse, de unir as duas coisas, porque é através dessas experiências que a gente vai conquistar um ideal para o nosso futuro. Então, esse equilíbrio para a gente conseguir ter um ideal que a gente realmente goste, né? Que legal, Bia. Nossa, você é inteligente, hein, Bia? Você juntou, fez uma relação muito legal. Parabéns, Bia. E é bem isso mesmo, sabe, Bia? O futuro nada mais é do que o agora em movimento. Então, eu nunca vou chegar num futuro com clareza se hoje eu não tenho clareza. Por isso que as experiências de hoje vão me aumentando o grau de clareza. Então, é muito legal essa sua percepção. Gostei das relações que você fez com relação ao que nós falamos aqui. Muito legal. Viver o agora da melhor forma possível. E lembre sempre, Bia, essa gratidão, principalmente gratidão aos pais, vai ajudar muito vocês a entenderem melhor por que os nossos pais são como eles são. A gratidão, ela abre a forma da gente compreendê-los e não julgá-los. Isso vai dar uma força muito grande para vocês. Otaviano, é a chefe Andréia aqui. E eu acho que, para mim, o que marcou bastante foi a questão que você falou do plantar boas sementes e a questão do legado, que eu acho que de certa forma, elas estão ligadas, né? Essas duas questões. E, pelo menos para mim, na minha vida particular, me toca bastante.
e também na questão para esses jovens todos que vêm aí nessa fase, eu acho que é muito importante para eles, principalmente a questão do legado, assim, não no sentido de reconhecimento, enfim, de fama, etc. Mas, por exemplo, assim, o que eu quero que se lembrem de mim, né? O que eu quero que meus filhos lembrem de mim? O que eu quero que pensem de mim? Que se recordem de mim, né? Como que serão as recordações da minha pessoa quando eu estiver lá, velhinha, enfim. Então, que esses jovens pensem nisso para pensar e agir, né? Colocar nas ações deles de agora esse tipo de pensamento para focar no bem, para focar no bem-estar deles, da família, dos amigos, da comunidade, né? Nesse tipo de coisa. Então, eu penso que para o momento que a gente está vivendo aqui com esses jovens, foi uma fala bastante acertada. Eu achei bem interessante. Muito obrigada. Legal, Andréa. Legal, obrigado pela tua fala também. Vocês são falam muito bem, né, chefe Júnior? O escoteiro treina muito a oratória, né? Muito legal ouvir a Andréa, a Márcia, todos vocês, a clareza, né? Mas é bem isso mesmo, Andréa, o legado, as boas escolhas. Isso é fantástico, porque mais do que a nossa voz, as nossas realizações falam mais alto, né? Porque tem gente que só fala, né? Então, as nossas realizações é aquilo que mais fala na gente. Então, isso é muito legal e vocês estão de parabéns. O trabalho que vocês fazem para esses jovens, gente, olha, é de tirar o chapéu. Parabéns mesmo, olha, muito legal. Parabéns. Eu achei interessante a parte que você falou da gratidão, principalmente para os pais, porque os pais são as pessoas que primeiro nos acolheram, né, aqui no mundo, eles que nos ensinaram tudo. Querendo ou não, a gente sempre vai ter uma gratidão muito forte por eles. E eu acho que, tipo, a gente pode estar cansado, a gente pode estar com uma coisa de problemas, mas tem que entender que se a gente está com problemas, eles também estão. E eu acho legal porque isso vai agregar muito na vida da gente, porque a gente tem que entender eles e ter empatia com eles também, porque eles são pessoas. Marina, você tem o nome da minha filha, então olha como eu já te olho com olhos de pai, né? Aí você falando de gratidão, quase chorei aqui agora, Marina. Marina, obrigado pela tua fala, e é bem isso mesmo, Marina, esse é um detalhe que muda o jogo completamente. Falo de experiência própria, a gratidão, principalmente aos pais, muda o jogo totalmente na vida da gente. Parabéns. Ô, chefe Júnior, chefe André, chefe Márcio, eu posso lançar um desafio para eles? Pô, fica à vontade. Posso lançar um desafio? Mas é para fazer agora, pode ser? Pode. Manda ver. Escrever no chat o que vocês mais admiram nos seus pais. O que eu mais admiro da minha mãe, tal. O que eu mais admiro do meu pai, tal. Põe no chat ali, vamos ver. Vivam agora. Você põe o que você pensou. Você tá ali. Você também. Ah, é você? Você. Não, você. É para os jovens a palestra. Mas eu não sou jovem. Claro que é. Eu sou criança. Então, vou colocar no meu. O que mais você admira na sua mãe, no seu pai? Põe lá que eu vou depois dizer o que significa isso. Não é assim não. Eu vou dizer o que significa agora para vocês isso. Põe lá. O que mais você admira no seu pai e na sua mãe? Eu vou pôr também, pode ser? Eu coloquei no caso do meu pai e da minha mãe, o que eu mais admiro neles, Otto. E o Gustavo daqui a pouco vai colocar o que ele mais admira no pai e na mãe dele. Prometo que eu não leio. Fico longe.
Legal, hein? Maravilha. Falta alguém escrever ainda? O esforço, olha que bacana. E amor. Conectar com as pessoas, persistência. Olha que bacana, cara. A mãe, persistência. O pai, capacidade de conectar. O que eu mais admiro na minha mãe é a forma que ela nunca viu mal nas pessoas e a facilidade que ela tem para se colocar no lugar dos outros. Olha que lindo isso. O que eu mais admiro no meu pai é que ele sempre tenta mostrar o melhor dele para as pessoas, mesmo quando ele está mal. Puxa, que bacana, Sofia. Que bacana, cara. Muito legal, bicho. Bondade, vontade, determinação e força. Que bacana, galera. Parabéns, viu, gente? Parabéns. Você que está escrevendo ainda, aquilo que a gente mais admira nos nossos pais é aquilo que a gente vai se tornar. Aquilo que você mais admira é aquilo que você vai se tornar. Por isso que é muito importante ter os pais como referência e pegar o que eles têm de melhor, cara. E aí você vai se tornar exatamente aquilo que você mais admira nos seus pais. Parabéns, meus amigos. Parabéns, viu? Achei espetacular aí vocês terem escrito. Muito legal. Não sei se o pessoal tem mais perguntas para o Otaviano. Vou só fazer uma consideração aqui também. Fica tranquilo. Foi muito, muito agregador. Nossa, foi um momento muito produtivo estar aqui contigo. Compartilhe também, como a chefe Márcia falou para mim também, tudo que você falou faz total sentido. Foi muito bacana. Quero ressaltar o tripé das emoções positivas que você comentou. A alegria, a gratidão e a coragem. Porque a gente também ter esse entendimento, né, esse conhecimento que a gente pode escolher essas emoções, né, escolher as emoções certas para nos levar para o nosso objetivo, isso é importante. Porque se a gente não tem essa clareza, muitas vezes a gente se coloca refém delas. E é bem fácil delas virem e tomarem conta. Se a gente não estiver atento, a gente fica refém. E aí vale para nós adultos, vale para vocês jovens, para todo momento. Porque às vezes vem uma emoção de frustração, né? Mas essa emoção de frustração vai me levar aonde? Opa, deixa eu trazer aqui, de repente, uma alegria. Vou andar de bicicleta, vou conversar com alguém que eu sei que vai levantar meu astral. Então, a gente poder fazer essa escolha. Achei muito bacana e achei legal a forma que você colocou como tripé, que você representou ali com a mão, para que a gente guarde isso e escolha nossas emoções. Muito bacana. Gratidão. Que legal, Eliane. Muito obrigado pela sua fala também. Nossa, muito clara a sua fala, a sua percepção. Muito legal. Parabéns. Eu que agradeço aí, realmente, eu faço muito assim nas minhas palestras, né? Porque tudo é movimento. Se a pessoa está sofrendo, seja o que for, ela está parada. Ela tem que movimentar para servir, movimentar para, quando eu dou, eu recebo. Então, a grande sacada da vida é você dar. Se eu dou, eu vou receber igual aquilo que eu dei. Por isso que a fisionomia alegre, o abraço, a alegria, a palavra, isso vai trazer para mim o que eu dei. Então, parabéns, viu, Eliane? Muito legal a tua fala. Oswaldo Mesquita Júnior, mestre, obrigado pelo convite, irmão. Falou. Bota, só para encerrar, eu não falei para você do grupo, né, até para não... Mas o Grupo Aldeia Verde, ele não é o maior grupo escoteiro de Cascavel, né? Mas é um grupo extremamente unido. Nós temos uma chefia e um grupo de jovens que é sensacional. Nós temos uma competição que chama-se Jogos da Fraternidade, né? A qual nós somos tetracampeões desses Jogos da Fraternidade, né? Então, para você ter uma ideia, o ano passado que a gente pôde fazer a arrecadação foram em 3 dias. Foram quase 4 toneladas de alimento que nós arrecadamos. Então, esses jovens, eles são fora da curva. É uma coisa assim absurda. Fantástico, cara. Isso aí é fantástico. Parabéns, Oswaldo. Metade de tudo que tinha. O Gustavo acabou de lembrar aqui que a gente arrecadou metade do que todos os outros grupos juntos arrecadaram. Medianeira, Marechal Cândido Rondon, Toledo, os outros 2 aqui de Cascavel. Né? Então, chefe Andréia. Tá por aí, chefe Andréia? Sim, senhor. Estou aqui. Você quer fazer um encerramento, chefe Andréia? Podemos fazer. Bom,
Na verdade, agradecer imensamente, assim, de coração ao Otaviano pelo tempo dedicado aos nossos jovens e a gente também, né, porque a gente aprendeu demais com ele. Agradecer a disponibilidade, o carinho e as palavras. Agradecer a todos os jovens e aos chefes que participaram hoje, que dispensaram aí uma horinha do seu tempo para agregar um pouquinho às suas vidas. Novamente, deixar o Grupo Escoteiro Aldeia Verde à disposição aí do Otaviano, que ele está um pouco longe, mas quando estiver aqui por Cascavel, que não passe vontade, venha nos visitar, entre em contato aí com o Júnior e apareça fazer uma visitinha para a gente, que a gente ficará muito feliz em recebê-lo. Então, acho que só agradecer mesmo de coração por essa horinha muito enriquecedora que a gente teve. Muito obrigado, meus amigos. Prazer em conhecê-los, viu? Prazer foi Valeu, nosso, Ota. imagina. Pode falar, Júnior. Ota, obrigado mais uma vez, obrigado por ter prontamente atendido o convite aí quando eu fiz. E vamos em movimento, meu caro. Valeu, galera. Nos vemos, então. Sempre alegre, o melhor possível aí para vocês. Sempre alerta, chefe. Tchau, tchau. Bia, não esquece de lavar o pé. Tá bom.